Olá a todos, eu sou a Juliana, estou aqui hoje com a Julia Baker e com o Denilson Baniwa para ter uma conversa sobre a exposição mais recente do projeto Imersões Digitais, Exposições em Novas Realidades, e a nossa última exposição também desse projeto, que foi contemplado pelo edital de fomento a todas as artes da Secretaria Municipal de Cultura, do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, e também contamos com o apoio do coletivo Na Pupila para essas entrevistas. Olá, Júlia, olá, Denilson. Denilson, queria começar já pedindo para você fazer uma apresentação sua, se apresentar, falar um pouco da sua relação com o campo da arte, com arte contemporânea, sobre Uhum. as suas pesquisas mais recentes. Primeiro, muito agradecido pelo convite de vocês duas, né, que são pessoas super queridas por mim, e é sempre uma honra estar trabalhando com vocês, e uma felicidade também. Parabéns pelo projeto, tá incrível, assim, nossa, fiquei muito feliz que o projeto existiu dentro desse, né, infelizmente dentro de um contexto que a gente está vivendo, mas foi legal, assim, parabéns pelo projeto. É, Enfim, eu sou o Denilson. Acho que é importante pontuar que eu, que eu faço parte de um povo indígena do Brasil, né, que chama Baniwa, da região do Rio Negro, no Amazonas. Tem não sei se uma trajetória, mas uma caminhada, né, junto ao movimento indígena e que atualmente se expandiu para o que a gente chama de arte contemporânea. Enfim, a maioria dos meus trabalhos tem a ver com processos históricos, com reescrituras, com revisitação ao processo histórico de construção de territórios, principalmente territórios, né, brasileiros. Bom, sobre pesquisas atuais, assim, eu acabei de retornar da minha terra de origem, digamos assim, do meu território de origem, no Rio Negro. Estou lá desde o ano passado, né, logo quando a pandemia ficou pior, eu decidi ir para lá, né? Por conta de diversos motivos, incluindo o motivo de que eu fiquei com medo de perder minha mãe, minha avó, que já são pessoas de uma idade, né, que é de risco, e eu fiquei com medo de não estar presente nesse momento com elas. Mas também pensando muito sobre retorno para casa, enfim, né? Acho que o Sudeste estava um pouco saturado para mim. Já estava antes da pandemia, né? Mas com a pandemia saturou muito mais, assim, estava muito angustiado com diversas coisas, inclusive acho que a minha posição dentro desse mundo da arte. E foi ótimo para mim, assim, porque muitas das coisas que eu procuro, assim, estou pensando agora, estou avaliando pesquisar mais, tem a ver com uma integração, talvez, com, com arte e pesquisa e ciência, né? Então, e ficções também, né? Ficções a partir inclusive do trabalho que eu fiz para o Imersões, né? Que é ficcionar a história do Brasil a partir de ficção científica, né? Dessas coisas de desumanizar algumas coisas para tratar de temas sérios, assim. Mas sempre buscando um processo histórico, mas também agora com pesquisa acadêmica e com pesquisa científica, né? Acho que os trabalhos que eu tenho desenvolvido agora, por exemplo, tem a ver com bancos de dados, com pesquisas que unem diversos campos acadêmicos, né? Tem um projeto legal agora que a gente está desenvolvendo mais com a Universidade Federal da Bahia, que chama Um Outro Céu,
que é um juntamento de pessoas da geografia, da história, das ciências da antropologia, da matemática, para monitorar áreas de conflito no Brasil, né? E dentro dessas áreas de conflitos por terra, por território no Brasil, procurar artistas dessa região e propor a eles trabalharem obras que reflitam sobre essas violências no lugar onde ele está, né? Então tem um projeto bem legal que une diversos campos, assim, né? Tem um site chamado Um Outro Céu, onde a gente vai alimentando esse banco de dados, tem um mapa do Brasil, onde dá para acompanhar essas coisas. E, ao mesmo tempo, também pensando juntar a arte com biologia e ciência não ocidental, né? Então, o último trabalho que eu fiz foi na Pinacoteca, que está numa exposição chamada Vesha, né? Onde eu plantei várias plantas medicinais, ornamentais, num espaço onde não se pensaria que poderia crescer uma planta. Então, tentar ver como que eu posso utilizar da biologia e da ciência para provocar uma outra coisa, que eu acho que tem a ver com isso, né? Com o entendimento do que é ser indígena, né? Da ciência indígena, mas também da ciência ocidental. É uma coisa que eu tenho me dedicado mais agora, justamente pela volta para casa, né? De voltar para casa e meio que ter um entendimento maior de como que o meu trabalho estava andando aqui, né? No Sudeste, na arte, enfim. E entender que o meu papel aqui não se resume, por exemplo, a construir uma carreira artística, mas constitui-se de criar conexões, né? Que eu possa trazer mais gente para cá e provocar outros pensamentos, outras coisas, a partir do mundo que eu vivo, que é o mundo indígena. É isso. Eu ia pedir para você comentar um pouco sobre essa questão da ficção, né? Mas já deu uma boa... já se referenciou a isso, né? Agora na sua apresentação. Que a ficção tem sido, né, uma saída para combater essas outras ficções, né? Que, na verdade, se a gente for parar para pensar, tudo é uma ficção, né? A única coisa que existia é que antes existia uma ficção única, né? Uma única história, assim, a história contada por um único lado, né? E se existe uma coisa que eu escuto desde pequena, que em toda discussão sempre os dois lados sempre estão certos, né? Porque sempre tem as visões particulares e pessoais diferentes, e os dois lados sempre têm algum ponto de certeza, né? E aí você traz agora uma outra análise, né? Um outro ponto de vista dessa história, né, do Brasil. E vendo também o seu trabalho, eu me lembrei muito do Krenak, né, que tem uma série no Netflix, não sei se você já viu, acho que é Guerras do Brasil, que chama. E o primeiro episódio é sobre os povos indígenas, né? E o Krenak fala assim, os portugueses chegaram aqui podres, o relato é esse, eles chegaram podres, os indígenas, a gente podia ter matado eles afogados. E pronto, e não teria acontecido toda a tragédia que aconteceu em seguida, né? E a história da conquista, né, do Brasil é sempre tratada como uma história a versão dos vencedores, né? Como se tivesse sido um grande empreendimento, um grande sucesso, né? Só que não, né? Só que não. Só que não. Então, a ficção, né, até no campo da arte agora, não só por parte de artistas indígenas, também como por parte de artistas negros, né,
e Uhum. negras tem sido uma solução para recriar essas histórias que a gente, na verdade, cresce ouvindo uma outra versão, né? Assim, e eu imagino que você, como é de um povo indígena tradicional, né, deve ter também, durante a sua infância, durante o seu crescimento, a sua história de vida, ter ouvido muitos relatos totalmente diferentes, de muitas histórias, de muitos heróis, né, Uhum. daquela região e da região brasileira, né, em geral. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais, então, sobre a importância da ficção na sua pesquisa agora. Aham. Né, ficcionar a partir da realidade é o que a gente sempre fez, né, no mundo inteiro, assim, né? Acontece que quem dominava né, ou quem tinha os recursos de poder ficcionar uma história era os vencedores, né? Os perdedores, entre aspas, sempre ficaram à margem da escuta, né? Contavam, claro, suas ficções, mas nunca eram ouvidos ou nunca tinham espaços para expandir essas histórias. Sim, assim, eu fiquei pensando muito, por exemplo, desse trabalho, ele veio a partir da minha própria pesquisa lá no Rio Negro, com documentos históricos sobre as grandes rebeliões que aconteceram no Rio Negro, né, contra os colonizadores. Então assim, e é incrível porque tem muitas coisas que eu nem sabia, assim, né? Para além da história do meu povo, que conta assim sobre os heróis, né, os heróis da criação, os heróis da resistência, enfim, que são histórias tradicionais. A história ocidental mesmo tem registros de heróis, né, que são considerados, na verdade, os vilões, né? Você tem até alguns artigos que são insolentes, rebeldes e aleivosos, né? São os indígenas que foram as grandes lideranças de resistência no Rio Negro. E, olhando tudo isso, né, eu lembrei da própria resistência indígena no Rio de Janeiro, né? Com Cunhambebe, com toda a galera lá da Confederação dos Tamoios. E aí fiquei pensando assim, poxa, né? Então, de repente, a realidade histórica, ela é um pouco, ela é pouco atrativa, né? Você tem que criar uma coisa mágica ou uma coisa surreal para que as pessoas prestem atenção e tudo. E aí eu pensei nisso, né? De criar uma ficção a partir do Cunhambebe. E, enfim, tem vários dados dessas resistências no Brasil, né? Que a gente não conhece, assim. Eu mesmo não conheço todas. E mesmo no Rio Negro, né? E eu fiquei observando e lendo vários relatos, várias cartas dos espanhóis e dos franceses, dos holandeses, dos portugueses sobre essa galera, assim. E super penso, assim, né? Que dá para a gente contar a história do Brasil usando essas metáforas e criando situações que podem ser tanto quanto sátiras e metáforas, como podem ser sérias também, né? Mas que peguem o público, a sociedade, as pessoas por esse gancho de que não é tão sério, né? É, enfim, de ficcionar mesmo a partir da realidade, né? E até chegar no ponto em que como está escrito no texto, que é a história do Brasil, né? Que a gente não sabe mais o que é real, o que é inventado. Tem várias coisas no Brasil assim, né? Do próprio Cunhambebe, assim. Tem a história de que ele carregava 2 canhões, sabe, nos ombros, lutando contra os portugueses. Mas será que isso é real ou isso é inventado, assim, né? Imaginado, escrito de uma maneira? Tem
tem escrito isso, né, que o Araribóia, aqui de Niterói, atravessava a Baía do Guanabara a nado para falar com o governador e voltava a nado de novo. Então, será que isso é real ou isso é ficção, né? Enfim, a história do Brasil é feita de várias coisas que a gente hoje não sabe mais diferenciar, né? Então, a minha proposta é isso, já que tudo é ficção, né? Como diz acho que é o Bauman, da invenção da tradição, né? Se toda tradição é inventada, então vamos inventar nossas próprias histórias também. E assumindo, né, esse lugar de ficção também, né, Sim, que sim, muitas vezes essas histórias oficiais, elas são ficções que não se assumem ficções, né, elas são sim. ficções que se pretendem realidade. Né? Uhum. Então, a partir daí, você também vem assumindo, né, essa Sim, ficção e sim, tensionando também essas ficções que se pretendem realidade. Né? sim, inclusive partindo da coisa de que a gente não conhece nossa história, assim, sabe? Então, por exemplo, se o que me resta, né, dessa história do Brasil são gravuras do Debré e do Debris, eu posso inventar qualquer história que eu quiser a partir disso, né? Porque se o que me resta de memória são essas gravuras e as cartas, eu posso inventar a realidade que eu quiser, né? Porque muita gente no Brasil não tem memória da própria família, da própria história, né? Muitos dos que, por exemplo, hoje é, são considerados os autodeclarados, indígenas autodeclarados, por exemplo, é, a história do Brasil roubou a eles o direito à memória, né? Se o Estado brasileiro não deu o direito a eles à memória, eles podem ficcionar o que eles quiserem, e está certo, sabe? E está certo, porque é isso mesmo. Sabe? Se eu não tenho uma história para contar, né, sobre minha bisavó, sobre minha avó, sobre minha tataravó, de onde eu venho, de onde minha família vem, porque foram raptados, sequestrados, escravizados no processo histórico. Então, eu eu tenho assim, eu, 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 eu tenho que assumir, né, a invenção, a ficção da minha própria história, né? E assumir que isso é uma ficção, mas falar assim, ó, então posso inventar qualquer coisa sobre a minha história e vai ser aceito. Não é por aí, sabe? Não é, acho que não é uma questão de lei ou de política nesse sentido, né? Mas de falar assim, olha, eu posso sim inventar, né? De onde eu venho, de onde eu venho, para poder, inclusive, assumir a ficção, né? E assumir meu direito enquanto pertencente a esse território e tudo, né? Não estou falando aqui que as pessoas podem inventar qualquer coisa e que vai ser aceito pela FUNAI ou pelo governo, assim, não é, a questão não é essa. Estamos falando de provocações, né, sobre a construção histórica, assim. Por favor, não venha. Não é que você vai inventar uma ficção e vai na FUNAI tirar o teu registro indígena, essa não é a discussão aqui. A discussão é sobre criação, sobre provocar e sobre arte. Sim, sim, até porque os portugueses, quando chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foram reduzir todos os povos a uma coisa só, né? Então, Uhum. todos os povos indígenas viraram uma coisa só, que é o índio, todos os povos africanos viraram uma coisa só, que é o negro, né? Então, o apagamento, né, disso tudo, o apagamento de toda essa tradição já vivida, já construída, né, por todos esses povos, sejam eles indígenas ou africanos, né, permite, nos dá hoje essa licença poética, né, de ficcionar nossas próprias origens, né. E Uhum. ainda falando um pouco dessa coisa da ficção, você parte para a ficção científica, né, e também tem uma outra discussão, né, nesse sentido de você questionar a identidade indígena a partir do momento que você está utilizando uma linguagem que não é tradicionalmente indígena, né? Uhum. É uma linguagem do cinema americano, da ficção científica, né? E aí querer tornar o indígena aculturado, então não é mais indígena, é uma pessoa aculturada, já não pertence mais a essa identidade, né?
porque você está usando uma linguagem que não é tradicional, que não é tradicionalmente indígena, sendo que a gente sabe que existem várias, né, cosmovisões indígenas, que inclusive são muito incorporadas em vários filmes Uhum. Feitos por diretores brancos, né? E nem por isso a gente acha que esse diretor branco agora ele é aculturado, porque ele absorveu na história dele, na ficção dele, uma cosmologia indígena, uma cosmovisão indígena, uma cosmovisão africana, né? Aí queria que você comentasse também um pouco mais, assim, como uma provocação, essa questão Uhum. da É, identidade. é, enfim, identidade indígena ou pertencimento indígena, ele vai muito além de ferramentas ou de discursos, né? Ele tem a ver com outras questões, né? Que inclusive podem ser reforçadas usando ferramentas e tecnologias novas, né? É, 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 Acontece, por exemplo, que muita gente questiona o uso de discursos ou de ferramentas, né, tecnologias, por pessoas indígenas como deixar de ser índio. Mas, por exemplo, uma das maiores tecnologias apropriadas, se eu posso dizer assim, por indígenas do Ocidente foi o aço, né? O facão, né? O machado. Isso é uma tecnologia para o primeiro contato muito avançada, tanto quanto acho que a internet ou as lives hoje, né? Uma tecnologia que não é indígena, assim, e que foi apropriada e foi usada muito, né, até hoje, essa ferramenta. Então, por que eu não posso usar o facão ou um machado da era digital para melhorar um sistema indígena, né? Que eu sei que, que um facão, por exemplo, ele pode ser usado tanto para cortar, é, sei lá, algo, né? Uma fruta, carne, não sei o que mais, mas ele pode ser usado também para matar, para, né, para ferir outro indígena, enfim. E eu sei que a tecnologia digital, né, ela pode ser usada para reforçar discursos indígenas, pode ser usada para guardar memórias indígenas, contar histórias indígenas, enfim, mas também pode ser usada para destruir outros elementos indígenas. O que eu vejo, né, é como me utilizar dessas coisas para reforçar aspectos indígenas. Talvez, como a gente fala, indigenizar, né? Indigenizar a ferramenta, tornar a ferramenta uma aliada à questão indígena, né? E também uma outra coisa que eu penso aí no meu trabalho, no modo como eu gosto de andar no mundo, é se eu falasse com as pessoas em Baniwa, né, ou em Tupi, ou se eu falasse coisas que são estritamente conhecidas pelo meu povo, talvez eu não conseguiria falar com ninguém, né? Não conseguiria falar com vocês aqui. Nessa conversa aqui, se fosse em Baniwa, a gente não se entenderia, né? Então, eu preciso estar num lugar de entender que modos de tradução são necessários para poder passar o que eu quero, né, que as pessoas entendam relacionados ao meu povo ou ao meu trabalho. Então, é isso, assim, é entender ferramentas, tecnologias como modo de tradução, né, para poder a gente se comunicar. Porque senão eu vou ficar falando e ninguém vai me ouvir, ninguém vai me entender, não vou conseguir me comunicar, né? E as ferramentas cumprem esse lugar de conectar e de se comunicar, de troca, né? E não vou deixar de ser Baniwa porque assisto ficção científica, né? É uma coisa assim, ninguém deixa de ser o que é porque entende outros modos de ser, né? Inclusive inclusive é uma prerrogativa, é isso que se fala, indígena
de que é preciso entender o outro, é preciso se colocar no lugar do outro para entender o mundo em que a gente vive, né? O xamã, o pajé, quando quer negociar a cura com algum espírito, ele precisa se vestir como aquele espírito para o espírito entender ele como um parente, como um conhecido, né? Para assim falar, para se entregar a cura para o pajé, o xamã, usar no doente, né? Então é isso, assim, se a gente quer se comunicar e quer que outras pessoas entendam a gente tem que se colocar como, né, tem que entender o modo ou como os outros mundos funcionam também, né? No caso, eu estou procurando entender como o mundo ocidental funciona para me comunicar com o mundo ocidental, né? A partir do que eu sei, ou do que eu quero conversar. Essa questão que você falou de você tentar entender o mundo ocidental para se comunicar, né, buscar essa linguagem, me parece que reflete muito no seu trabalho no geral, porque me parece que você se vale muito de elementos da cultura pop, pensando dessa cultura, não do popular tradicional, né, mas da cultura pop, tipo, como você falou, do sci-fi, também em algumas pinturas que você faz, acho que trazem isso. E então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão que eu acho que você acaba misturando elementos, essa cultura pop com uma cultura popular no sentido tradicional, né, que você traz a partir também de certas quebras de identidades que são impostas, e estão presentes no seu trabalho, né? Você acha que você buscou falar da cultura pop para linkar com outras pessoas, para criar assim um linguajar mais fácil, mais porque a arte contemporânea também não é fácil, né, de ser entendida, então também tem essas barreiras que têm que ser quebradas. Sim. Enfim, isso foi uma das coisas que eu não, assim, que eu tinha um entendimento de que isso fazia parte de mim e que eu gosto de trabalhar com, né, eu estudei comunicação e com direcionamento à publicidade, né? Então, comunicação, né, faz parte de mim desde antes de entrar na universidade, e publicidade foi uma coisa que eu estudei na universidade, né? Que a publicidade tem a ver com cultura de massa e com consumo de massa também, né? Isso para mim estava claro desde sempre, né? Quando comecei a trabalhar com esses elementos que unem ícones ocidentais famosos, né? Com cultura indígena do meu povo. Mas uma coisa que eu não tinha percebido ou que eu tinha esquecido que eu fui lembrar agora na minha volta para casa, né? Eu cheguei em casa, né? E a minha mãe tem uma caixa e falou assim: "Ah, meu filho, eu guardei, são coisas tuas que eu guardei, que eu nem, tipo, sei lá, né? Coisas de quando eu era criança, assim, tava lá indo estudar, sei lá, algum branco levava coisas para lá e me dava e eu lia. Então, lá eu comecei assim, a ver coisas que eu não me lembrava, né? É, é, quadrinhos, né? Livros, inclusive alguns desenhos meus, assim, né? Referências à cultura pop, à cultura de massa, né? A cinema, a, a música, que eu não lembrava, assim. E eu fui reconhecendo vários elementos que eu uso no meu trabalho hoje nessa caixa da minha infância, que eu nem lembro, assim, com certeza foi algum antropólogo, alguém médico que fazia itinerância por lá, que levava e eu tinha acesso a isso. E aí que eu fui me ligar, assim, que essa parte, por exemplo, dos quadrinhos, né, e do cinema estava comigo desde quando eu era criança, né? Então eu cresci no mundo Baniwa, tendo acesso a uma mídia de fora que contava sobre, sei lá, Batman, Homem-Aranha, Pato Donald, né? Que são são elementos dessa cultura pop, enfim. E ao mesmo tempo música também, cinema, né?
E comecei a lembrar coisas que eu tinha visto lá. O primeiro filme que eu lembro, eu não sei se foi o primeiro filme que eu vi, mas o filme que me marcou e que eu lembro como primeiro foi Alien, o Oitavo Passageiro, que eu vi em 89, assim, acho que 10 anos depois do lançamento. Mas quando passou na televisão lá, preto e branco, cheio de chuvisco e tal. Então, Alien foi o primeiro filme que eu lembro de ter visto que me impactou, assim, né? Que eu tomei aquilo como realidade, né? Inclusive, isso me influenciou também a fazer o Tamuya, né? O Cunhambebe. Porque eu tomei o Alien como verdade, né? E eu morri de medo por muito tempo do alienígena lá, assassino. E sim, acho que a cultura de massa, no meu trabalho, ela serve como essa ponte que dá quase, ou que dá, quase não, que às vezes é um xiste, né? É uma piada no meio para falar uma coisa séria, né? Às vezes você quer falar uma coisa muito séria que fica pesado falar de cara, né? Então, o pop, né, da cultura de massa pelo cinema ou pelos quadrinhos, dá media um acesso à informação, dá aquela piada ou a sátira, que eu acho que é como eu vivo também, né? Tipo, o meu viver é sempre fazendo piada com coisa séria, para meio que mediar essa tensão, né? Porque o mundo é muito duro, né? Muito pesado, assim, para ser tratado sempre com seriedade, né? Mas precisa ser discutido também. Então, acho que é isso. Foi recurso que eu encontrei de falar de coisas sérias e de coisas do meu povo, claro, né? Por uma coisa que faz parte do mundo moderno, né? Do mundo contemporâneo, né? Que talvez pessoas mais velhas que a gente não entendam, né? Mas com certeza, se os desejos que eu assisti, animados na televisão, vocês duas também assistiram, sabe? Talvez os quadrinhos ou o filme que eu vi, vocês também viram. Então, eu estou conversando, né, com esse mundo através desses links que a gente consiga se conectar. Né? Você estava falando aí das invenções das tradições lá do Hobsbawm, mas o Stuart Hall também fala muito dessa questão dessa identidade do local e do global, né? Muitas vezes eu me identifico... Eu posso ser, no caso do Stuart Hall, que ele falava, eu sou jamaicano, mas às vezes eu me identifico muito mais com, quando ele ia para congresso, essas paradas, com as pessoas europeias do que com o meu vizinho efetivamente, né? Porque são símbolos e são pequenas coisas assim que no global a gente acaba compartilhando. É isso, a partir de uma questão de faixa etária, a partir de uma questão também de localidade, de acessos e tudo mais, né? Isso acaba criando as nossas identidades e também fazendo a gente ser visto de uma certa maneira, né? Que eu acho que isso acaba acontecendo muito com os povos indígenas. Foi criada uma identidade, eles são vistos de certa maneira e são vendidos de certa maneira, assim, né, identitária, né? Tanto que criou-se uma categoria de arte indígena, né? Ai, nossa, sim. E o que é isso? O que você acha disso? Primeiro, assim, nossa, você me expôs agora em coisas que eu não gosto de entregar, assim, porque Stuart Hall, nossa, estou com os livros dele aqui, faz parte da minha pesquisa, das minhas leituras, né? Questões de identidade, principalmente. Então, agora eu fui pego de surpresa, e você me entregou. Porque o Stuart Hall é uma referência mesmo para mim, sabe? E sim, de fato, né? O mundo global ele cria essas conexões que eu do Rio Negro, né, no interior do Amazonas, assim, onde eu estava agora, que não tinha nem internet lá, nem sinal de celular,
onde eu estava, de conseguir conversar contigo aqui do Rio de Janeiro e com a Ju do Rio de Janeiro sobre temas que são comuns, assim, que a gente vive, assim, que a gente viveu. Isso é muito doido. E sim, ao mesmo tempo, me senti também muito distante de, de outros jovens de Baniwa que não têm acesso a isso. Eu senti muito isso agora, sabe? Às vezes eu ligava, eu estava falando com alguém, com algum amigo aqui, e falava, e aí, como é que tá? Eu falei assim, tô, tipo, muito bem aqui, conversando sobre muitas coisas, mas eu queria tanto ter uma outra pessoa para conversar sobre outras coisas, sabe? Que as pessoas daqui não entendem. Meio que também fica um pouco alienígena, né? No próprio lugar de origem. Acho que é isso. E sobre a arte indígena e tudo, nossa, é uma coisa que eu tenho lido de algumas artistas norte-americanas, principalmente, né, sobre o peso que se coloca sobre artistas, né, que não são padrão, entre aspas, né? Então, tipo, uma mulher negra, ela tem peso de todas as mulheres negras em cima dela para tratar de assuntos. E parece que sempre é cobrada para tratar do assunto sobre, sei lá, feminismo negro, mulher negra, violência, sei lá o quê. E às vezes não é nem isso que ela quer falar, sabe? E, e, é, e, e parece que o mercado ou a estrutura da arte ou as pessoas da arte querem sempre um totem, né, que possa ser identificado sempre e que possa ser um recurso que se busque sempre, né? Então eu vejo que isso da criação de um status da arte indígena meio como isso, né? Está criando totens que queria falar sobre arte indígena, chama o Denilson, sabe? Uma live para arte indígena, chama o Denilson. E que, sabe, parece que limita a pessoa a essa questão étnica, né? Ou de lugar, ou de pertencimento, ou de identidade, sabe? Nossa, eu acho importante que exista a arte indígena, que tenha reconhecimento da arte indígena, mas deixar dentro dessa caixa é muito errado e muito prejudicial, sabe? Até porque a gente sabe que teve vários antes da arte indígena no Brasil ou no mundo, teve várias outras seções da arte de algum gênero, algum povo ou alguma identidade, né, que foi mastigada por um tempo e depois largada para poder a arte, o mercado da arte mastigar um outro cenário, assim, né? E o meu medo é isso, de que se crie um lugar da arte indígena que pode ser usada ou alimentada ou virar alimento por um tempo e depois a gente ser esquecido, sem deixar nada concreto, sem não deixar nenhuma discussão mais séria sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, assim. Mas você acha que está caminhando para esse lado? Ou não? O que você acha? Eu acho que... Vou juntar uma pergunta aqui com a da Júlia. Uhum. Você não acha também que essa categorização de arte indígena, arte negra, artesanato, artefato, enfim, não são também formas de esse cânone da arte definir o que é de fato arte e o que não é, o que se aproxima, porém não é arte, né? A arte indígena não seria um anexo, uma coisa fora da arte, mas que se aproxima da arte, porém não é a arte. Não é essa arte, não é a arte ocidental, né? Não é a arte hegemônica. Ela é algo que se aproxima da arte, mas não é a arte. É como uma subdivisão, né? Que tem os times principais, né? E tem a subdivisão, que são os times que jogam na várzea, como chamam, né? Que são reconhecidos como times também, mas que não jogam na primeira divisão, não são transmitidas ao vivo às quartas e quintas-feiras.
enfim, eu não sei se está caminhando para isso, assim, né? Porque a gente está muito no começo. Mas se a gente não tomar cuidado, vai caminhar, né? Então, dos próprios artistas indígenas, se os artistas indígenas começarem a alimentar isso, né, esse discurso de que é preciso delimitar uma arte indígena para se criar um cânone ou qualquer coisa do tipo, a gente vai cair porque é tudo muito maravilhoso, né? Antes de ir para o Rio Negro, eu tava, confesso que estava num fascínio assim de uma fake fama, né? Que é muito legal, sabe? A gente nunca foi reconhecido, a gente nunca foi escutado, a gente nunca teve chance, eu nunca consegui pagar meus boletos em dia, e de uma hora para outra, assim, sabe? Todo mundo quer me ouvir, todo mundo me chama, todo mundo quer tomar um drink comigo, quer conversar, quer me escutar, sabe? Quer me convidar para vernissage. É... Isso é muito fascinante, isso é muito sedutor, né? É... Mas isso não condiz com a realidade que eu vivo, o que eu quero estar, assim, né? Voltar para casa foi de foi me confrontar com um eu que estava fascinado por uma vida que não me diz respeito, assim, né? Porque, ok, eu quero ser um artista, quero ter um reconhecimento, mas quero algo além disso, né? Eu quero que o meu trabalho faça sentido para a minha comunidade, para o meu povo, e que faça sentido para mim também, né? Que vai muito além de vernissagem, de exposição, né? No mundo, né? Vai muito além de capa de revista ou de jornal, né? Porque não faz sentido para mim hoje pagar meus boletos em dia e saber que tem comunidades indígenas que não têm que almoçar, assim, sabe? Então, voltei com isso, né? De que o meu trabalho tem que fazer sentido para todo mundo e que tem que ajudar o máximo que eu puder, assim, né? E eu tenho que levar a sério isso, né? Então, até me perdi que eu tava, me emocionei aqui. Mas, enfim, então, a gente, enquanto indígena ou qualquer outra etnia, tem que ficar muito ligado em certas armadilhas, né? Que são super sedutoras. Imagina, a gente nunca teve nada. É muito bom, né? Ter alguma coisa assim, mas que no final das contas, para mim, por exemplo, se algum dia isso tudo acabar ou se eu cair, essa galera que está me convidando hoje para vernissage não vai ser a galera que vai me segurar, sabe? Que vai me segurar vai ser a minha base, minha comunidade e tudo. E se eu fizer a minha comunidade passar vergonha, né, nem ela vai querer me aceitar. E aí, quem vai me querer? Quem vai me aceitar no mundo se a minha comunidade não me aceita? Porque o mundo daqui é uma ficção, né? A Camila, uma amiga minha, ela fala que tudo isso aqui é um grande teatro de sanidades, né? E é meio que isso, assim, a gente está performando sanidades diariamente e no dia que a gente errar a fala ou o ato desse teatro, a gente vai ser expulso do palco e sumir. Não, com certeza, que eu acho que é um pouco o que a gente estava conversando antes de começar a conversa, a entrevista, que é o que você falou, né? Performar sanidades é garantir também não cancelamentos, né? E não julgamentos, porque hoje em dia todo mundo é muito julgado. Como você falou, a gente está muito interligado, seja pela internet e tudo mais, mas isso acaba expondo certas coisas que às vezes as pessoas não estão tão afim e tudo mais, e acaba gerando esses julgamentos. E nesse mundo aí da arte, né, da fama e tudo mais, acho que isso acaba agregando outro tipo de valor também para a pessoa, né?
que você não é só julgado hoje em dia, né? O artista, não é só o trabalho, é a persona também e como ela se coloca, né? Uhum. E aí tem essa questão da identidade que você falou que virou o Tolkien, né? Eu sou o artista indígena, eu sou a artista, sei lá, mulher, eu sou a artista mulher trans, eu sou o artista homem trans, eu sou enfim, aí vão, como a Juliana falou, vão colocando em certas categorias, certas caixinhas que estão dentro desse campo grande da arte, mas não necessariamente vão ser essa arte com A maiúsculo, né? Que ainda continua sendo essa arte mais elitista e, sei lá, e que remete a uma arte europeia, né? Que é a história da arte. Primeiro que arte é uma invenção, né? O que é arte, né? Até em Jaguataporã, a exposição que fizemos os três juntos, teve uma coisa que era exatamente isso, né? Era perguntar qual palavra, perguntamos para diferentes etnias como é que se escrevia a arte, né, na sua linguagem, e várias eram palavras similares, mas não efetivamente iguais, né? Porque, sei lá, nas línguas anglo-saxônicas, nas línguas germânicas, eu acho, como é todo um ambiente ocidental, né, a arte se traduz em vários léxicos, mas todos significam a mesma coisa, efetivamente, né? Mas é porque a gente foi educado, colonizado a entender isso. Quando podem existir outros mecanismos de interpretação. Eu lembro que até uma, eu não lembro qual, mas tinha uma etnia que a arte era meio que assim, era meio ligado à vida, né? Que é isso, não tem arte nessa etnia, mas é meio que situações da vida que podem ser entendidas dentro desse contexto, né? E às vezes a gente tenta muito traduzir, que é isso que você falou, às vezes é necessário traduzir, mas assim, essa coisa da hegemonia que o Ocidente acha que tudo é traduzível, né? Então fica meio complicado. Mas assim, essa coisa de arte, por exemplo, mas ó que contemporâneo, né? A maioria dos povos indígenas entendem a arte, né, como o cotidiano, como qualquer coisa que a vida, né, existe, né? A própria vida é arte e tudo. Mas isso não é a definição do que é contemporâneo hoje? Que tudo pode ser arte, o cotidiano, objetos, a fabricação, o ensino, né? A arte contemporânea é a construção, né, do discurso a partir do cotidiano também e tudo. Então, já que tudo é arte, tudo é arte. Os índios estão certos. A vida é arte. A existência, tudo. Não, com certeza, viu? Já estavam fazendo arte contemporânea antes de você ter. Tô brincando. Mas pensando nessa questão também, eu acho, enfim, né, que a gente sabe, que você falou, eu não sou um artista, né? Eu penso em questões de ativismo, eu uso essa linguagem, essa poética, né, que imagino você se encontrou nela, não só para me expressar esteticamente, mas para expressar outras questões. Eu acho que é interessante também a gente reparar que você não se prende a só uma poética, né? Você tem a performance, a pintura, a instalação, o vídeo. Você se sente confortável em todas essas linguagens? Você acha que uma linguagem complementa a outra? Tem alguma linguagem que você acha que você está mais confortável? É porque você entende isso, a arte enquanto a vida, então você pode explorar qualquer elemento? Não sei, queria que você falasse um pouco. Principalmente sua persona oncinha. Então, eu nunca tinha pensado de fato nisso. Eu imaginava alguma coisa em relação a isso, né? Imaginava que eu poderia explorar, que poderia experimentar coisas, inclusive até encontrar alguma linguagem, uma coisa que eu me sentisse mais confortável e tudo. Acho que tudo poderia ser explorado, né, enquanto artista. E de novo, voltando assim, ao fato de que essa minha volta para casa foi muito revelador, assim, porque chegando lá, me deu clareza sobre os modos como eu me apresento, né, enquanto artista. E que são modos que são
espelhos do que eu aprendi no movimento indígena. O que é muito louco, assim, eu fiquei pensando, tudo que eu vinha fazendo, desde o Jaguataporã, assim, né? O modo como eu me apresento, como eu apareço, como eu trabalho, como eu penso, como eu organizo, como eu pesquiso, são idênticos ao que eu aprendi no movimento indígena, né? Então, o que eu estou usando no meu caminho são, entre aspas, técnicas que eu aprendi no movimento indígena, né? São estratégias que eu aprendi no movimento indígena. Então, de entender o terreno, né? De entender o contexto de onde vai ser apresentado o trabalho, de pesquisar antes sobre quem vai estar, como vai ser apresentado, né? Que contextos do todo ali, para entender como me comunicar com naquele lugar, não? E ao mesmo tempo também pensar, né, onde eu vou apresentar o trabalho, se eu apresento de uma forma, como é que fala, de uma certa tipo de política ou de outra política, né? Se eu planto plantas medicinais no jardim, ou se eu invado a Bienal, né, vestido de onça, né? Isso tudo é do movimento indígena, tudo da luta, do ativismo do movimento indígena, tudo que eu aprendi, assim, e eu fiz uma transferência para a arte. E isso, para mim, me revelou muitas coisas, né? Muitas coisas. Inclusive, desde o Jaguataporã, assim, sabe? Quando a gente começava a conversar, e aí eu sempre tinha contato de alguém, né? Falei assim, quero alguém que fale Yanomami, sabe? Então, tipo, eu sei quem fala Yanomami, quem pode traduzir, quem pode fazer isso. Então, sempre teve junto essa minha vida do movimento indígena. E o pajé onça, por exemplo, a onça, quando aparece na Bienal, era meio que isso, né? Tipo, é um outro tipo de negociação que eu entendi que poderia ser feita através da arte, e de entender o contexto ali e entender como entrar na Bienal de São Paulo sem ser convidado e não sofrer violência policial, por exemplo, né? Enfim, a minha vida enquanto artista, hoje eu sei que é uma vida de movimento de movimento indígena, assim, de movimento de luta indígena, de resistência indígena, do jeito que eu aprendi, né, nas organizações. E a onça, que acabou virando um símbolo, né? Muita gente me conhece por causa da onça, ou da oncinha, ou da onçona. Mas a onça para o meu povo tem um significado muito forte, assim, né? Desde a criação do universo, com seres extraordinários, que eram onças, até o pajé onça, né? O pajé onça, ele existe, é uma pessoa que dedicou a vida a estudar o universo, as curas, os poderes do cosmos e tudo, e que o último estágio de formação dele no mundo Baniwa é quando ele ganha uma roupa de onça, né? Ele consegue se transformar em onça, negociar com aqueles seres antigos que são onças também, no mundo das onças. Então, o pajé onça que eu traduzo para cá, né, é também desse ser que consegue transitar mundos, né? Que sou eu mesmo, né? Eu consigo estar na aldeia Baniwa mês passado e estar vivendo uma vida Baniwa, e consigo estar agora, né, no Rio de Janeiro, vivendo uma vida no Rio de Janeiro, né? Confortavelmente nos dois mundos, né?
entendendo os dois mundos e conseguindo transitar entre esses mundos. Ju, você quer colocar mais alguma questão, algum comentário? Não. Estou satisfeita com a nossa discussão de hoje. Queria só mesmo agradecer ao Denilson bastante por ter topado essa aventura aí com a gente, ter topado esse desafio e ter feito parte da nossa equipe aí, Imersões Digitais. Nossa, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz com o convite, estar junto com vocês de novo e tudo. Para mim foi uma felicidade. E é isso. Estamos juntos sempre. Vamos lá. Tá tudo dito. Falar, acho que lembrar da minha amiga Brisa Flow, que é da música dela, fiquem vivos, fiquem vivas, né? É isso. Vamos ficar vivos, vamos fazer o máximo para a gente ficar vivo. Porque tem muita coisa que a gente vai fazer ainda. É isso.